A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao evento. Antes de darmos início, eu gostaria de ver com vocês com relação ao meu áudio, se todos estão escutando, se está alto em bom som, por favor. Aí tem um campo de perguntas, aí vocês poderiam colocar lá. Ok. Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. Bom, mais uma vez, boa tarde, né? Estaremos falando aí sobre a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, né, lei esta aí que veio para mudar o conceito sobre a forma de coleta de dados e armazenamento de dados pessoais, né, dentro das empresas. Eu vou estar passando aí todo o lado conceitual da lei e na sequência teremos aí a apresentação da linha RH Proteus, né, ligadas aí na parte do sistema. Quem vai estar realizando a apresentação na sequência aí vai ser o Luciano, ok? Só um minutinho, por favor. Bom. Bom, então, meu nome é Leandro, né? Eu faço parte aí do time da consultoria de segmentos, né? E venho aí da parte de implementação de software tributário, tenho mais de 9 anos de experiência aí na área e trabalho aí na consultoria de segmentos. Bom, sobre a LGPD, pessoal, né? Como eu já mencionei, essa lei ela vai impor algumas obrigações, né? Ela impõe, na verdade, já obrigações para as empresas nas questões de dados pessoais, né? Colocando aí o RH, né? Que mais coleta dados pessoais em seu sistema, né? Por conta deste, no final aí eu vou estar passando aí os casos de sanções, né? O que a NPD ela vem publicando, né? Lá no site do Gov. .br, então tem bastante coisa lá, cada vez mais ela vem colocando dentro do seu cronograma, né, ela vem aplicando cada ação ali e ela colocou uma página exclusiva, né, para as sanções, tá? E eu vou estar mostrando para vocês e peguei até um tema lá dessas sanções que ela já coloca lá no seu site, tá? Bom, aqui nós temos aí a evolução da lei, né? Então, começamos aí com a evolução, né? Partindo né? Em que, na verdade, quando a gente fala da evolução da lei, né? O Brasil ele já possui algumas leis, né? Que já garante essa questão de tratamento de dados. Né? Só um minutinho, por favor, pessoal. Você está com o áudio fechado? Quem está falando, por favor? Só um minutinho, pessoal, por favor. Hello, essa reunião aqui. Só um minutinho. Ah. Bom, vamos lá. Então, conforme eu estava mencionando, a gente tem aí a evolução da lei,
né? Então, o Brasil ele já possui algumas leis aí que garantem, né, essa questão de tratamento de dados. Então, lá desde 2010, o governo ele já vem com essa preocupação com o uso dos dados pessoais, né? E através de uma consulta pública foi efetuado um anteprojeto, né? E após 2 anos, esse projeto virou lei. Esse projeto fala sobre a questão de uso de dados, né? E ele traz aí outras providências, mas não sendo muito claro em suas posições. Isso lá já em 2012. Já em 2013 foi criado um novo projeto, né, com o avanço do uso da internet, sendo apresentado aí como lei em 2014. Tá? Em 2014 o projeto que virou lei, sendo este a Lei 12965, né, sendo conhecido aí como Marco Civil da Internet, em que ele trouxe aí a questão de compartilhamento de dados dentro da internet, da forma que estamos apresentando, né, expondo os nossos dados dentro da internet, né. Então o Brasil ele já possui algumas questões de utilização dos dados, né, e se analisarmos o Código de Defesa do Consumidor, vamos encontrar algumas questões sobre o compartilhamento, porém não temos aí um padrão em que as empresas podem se utilizar. Tá? Então, esse movimento ele vem desde 2010, né? Porém, até então, com leis dispersas. Né? Então, aí analisando outros países, os mesmos também tinham a mesma preocupação. Em 2018, a União Europeia ela criou a GDPR, né? Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, sendo uma lei referência, né, e que foi levado o mesmo conceito para outros países, né, e que no Brasil também não foi diferente. Aqui foi adotado em 2018 a LGPD, assim como lá, né, com a necessidade de termos aí uma regulamentação, uma padronização da forma que as empresas manipulam os dados pessoais, né, principalmente aquelas que são utilizadas aí via internet, tá? Lei esta 13.709, de 14 de agosto de 2018. Sim. Ó, pessoal, até vocês estão questionando se esse material ele vai ser disponibilizado aí aos participantes. Aqui na aba no menu, aqui na ferramenta, nós temos aí documentos, só que eu estou tentando encaminhar o arquivo que nós temos dessa apresentação em PDF, só que está dando um erro lá e não está sendo possível. Então, vou ver internamente, tá? Para a gente disponibilizar aí para vocês esse material. Mas de qualquer jeito é válido que este evento ele está sendo gravado, tá? Então depois eu vou demonstrar para vocês onde fica na nossa página salvo esse material, né? O vídeo desta apresentação, para que vocês realizem lá o acesso e disponibilizem aí para também os membros de suas equipes, tá? Bom, dando continuidade aqui, pessoal, nós temos aqui a evolução da proteção de dados aí ao redor do mundo, né? Então, isso, aqui a gente faz essa demonstração, né, e dessa questão de implantação, né, deste processo aí ao redor do mundo, né, iniciando lá na União Europeia, onde ela está fortemente lá funcionando, né, sendo este o movimento GDPR, né, e com aplicação de multas já aplicadas em várias empresas, Facebook, Google, por utilizarem dados pessoais de forma incorreta, tá? Porém, temos aqueles países aí que estão se adequando à lei, ainda aqueles que estão parcialmente adequados. Temos aí o Brasil, né, o nosso Brasil, em que está se adequando, né, as empresas estão entendendo essa particularidade quanto ao LGPD e as suas sanções, agora que entrou a partir de 1º de agosto, né, e toda a evolução daí da NPD, tá? E também alguns países, pessoal, que não tem nenhum tipo de lei, né, aqueles que criaram aí a sua própria lei. Então, a
a LGPD ela vem com uma ideia aí, né, foi tirado ideias aí com base ela tem como base, na verdade, a GDPR, tá? Dando sequência aqui, o que a LGPD ela vai tratar, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como objetivo regulamentar aí a forma como as empresas realizam esta coleta e a forma como utilizam esses dados pessoais. Tá? Um ponto importante é que na hora das empresas coletarem esses dados, pessoal, deve ser passado com clareza o motivo da coleta, se realmente é preciso aquele dado, se aquele dado não está sendo coletado de forma desnecessária, gerando assim algum excesso de dados. Tá? E a lei garante aí que nesses tipos de situação deve ser informado com clareza sobre o que será feito com os meus dados. Tá? E aí, esse é um ponto de atenção, né, com a coleta, com dado desnecessário ali. E o que a LGPD ela vai tratar? Né? Ela é direcionada para a pessoa física e ela vem tratar tanto a pessoa identificada como a pessoa identificável. Né? Então, exemplo de uma pessoa identificada é o meu nome, né? Através do meu nome você sabe quem eu sou. Já na questão do identificável, pode ser o endereço de e-mail, telefone, né? Porque através destes dados você consegue chegar até a minha pessoa. A lei garante lá em seu artigo 5º, ela menciona alguns pontos em que ele estará tratando, né, que é capaz de identificar de alguma forma isolada ou identificar uma pessoa de forma conjunta. Tá? Então ela coloca alguns exemplos, nome, e-mail, RG, CPF, endereço, dados de localização. Através desses dados compartilhados, temos a possibilidade de chegar até uma pessoa. Tá? De forma identificada ou identificável. Aqui nós temos os dados pessoais sensíveis. Né? Temos aí neste slide a principal questão da lei, uma das, né? Que são os dados pessoais sensíveis. Tá? É a questão mais importante aí, praticamente, porque são dados que acabam revelando uma característica de uma determinada pessoa, religião, dados bancários, sexo, orientação sexual, posição política, origem racial, filiação sindical, sendo dados que podem expor uma pessoa, né, e sendo desta forma tratado como dados sensíveis, tá? Hoje sabemos aí que tipo de religião, posição política acaba criando certo desconforto para as pessoas e realmente há necessidade de coletar esses dados, né? E se tiver que coletar esses dados de fato, precisa ter uma questão de proteção sobre estas informações, tá? Aqui nós caímos na parte de dados pessoais anonimizados, né? É uma técnica de processamento que acaba removendo e modificando aí algumas informações que pode identificar alguma pessoa, né? É uma técnica que ela já está sendo utilizada em alguns momentos. Então, exemplo, dados do IBGE. Acabam realizando aquelas pesquisas e os mesmos não precisam saber quem é a pessoa. Né? Eles precisam saber somente a quantidade de mulheres que trabalham naquele setor da empresa, ou a quantidade de homens. Então, eles acabam anonimizando algum dado, né? E eles pegam somente aquela informação necessária que o IBGE solicita. Então, ele faz toda uma pesquisa e aí anonimiza aqueles dados desnecessários. Tá? Então, hoje temos essas questões nesse sentido, né? E a lei traz essa figura como anonimização. Lembrando que uma vez um dado anonimizado, se encerra ali. Tá? Então, o significado é ocultar-se aí sobre o anonimato. Tá? Aqui nós temos os tratamentos de dados. Tá? Então, para todo dado pessoal coletado, deverá ser realizado um tratamento nele. Tá? A lei menciona que não é simplesmente pegar lá os dados e deixar em um determinado campo do sistema. Né? Deve-se dar um tratamento adequado ao dado, ter uma base segura. Tá? Aqui nós temos aí as principais hipóteses de processamento. Então, começamos aí em primeiro com consentimento expresso. Então, com a entrada da lei, será necessário, né, um consentimento expresso do titular
Então, tudo o titular deverá assinar, seja virtualmente ou no papel. O titular tem que ficar ciente da coleta de dados dele e em que ele deverá autorizar aquilo. A gente vem tendo essas situações em que a gente autoriza, né? Então, a gente está realizando o quê? Aquele consentimento expresso. Tá? É simplesmente isso que eu estou comentando. Tá? Temos também a execução de contrato, né? Como exemplo, compra de carros, casas. Teremos um contrato com os dados pessoais, em que nestes casos é necessário ter esses dados e a lei permite a coleta destes dados. Temos também o cumprimento de dever legal ou regulatório, né? Se encaixa praticamente nas obrigações que a empresa tem junto com o governo, como exemplo, entrega do e-social, na admissão de um funcionário, na entrega de uma obrigação na DIRF, né, em que todas essas questões são necessárias à coleta de dados pessoais e, assim, necessárias na entrega de alguma determinada obrigação. Então, a lei permite a coleta destes dados, nestes casos também. Tá? Então, aí e temos também os direitos de defesa de direitos, né? Neste caso, não temos como entrar, né, com uma ação sem termos os dados pessoais, né? E assim a lei permite, neste caso também, né, que nestes casos a coleta de dados seja realizada, né, nesse caso de defesa de direitos, tá, pessoal? Dando sequência nas principais hipóteses de processamento, temos aí a proteção à vida ou à saúde, né, que se encaixa perfeitamente lá no plano de saúde e seguro de vida, sendo este uma questão de tratamento de dados sensíveis, né, porque tratam sobre tipo sanguíneo, raça, né, em que a lei assegura ali que pode ser coletados esses dados pessoais, né, por não termos como deixar de coletar esses dados, pois são questões essenciais neste processo. Tá? Temos aí a tutela da saúde por profissionais da saúde ou entidades sanitárias, né, conforme eu falei aí, ela entra nessa questão de saúde, sendo assegurada a coleta dos dados por lei. Temos a questão aí do interesse legítimo do controlador, né? Tem empresas que precisam dos dados pessoais devido ao seu segmento, né? E cabe a elas assegurar perante a lei que precisa daqueles dados, né? Tipo de empresas que trabalham com índice, né? E cabe a elas se resguardar das condições que a lei impõe, né? E a última, temos aí a proteção ao crédito, né? Não temos como abrir uma conta no banco, ter um cartão de crédito, sem que eles tenham os nossos dados pessoais, né? E a lei traz essa questão que pode sim obter os dados pessoais com este propósito, tá? Então, pessoal, todas essas questões apresentadas são questões primordiais, né? Cabem ser analisadas, né? E aí propor aí essa questão de tratamento de dados, né? Verificar aí a sua finalidade, possuir amparo para a sua utilização, né, olhar sempre lá o artigo 7º da lei, em que ela menciona que qualquer operação de tratamento de dados que não esteja enquadrado nessas questões, a empresa pode sofrer multas, sendo estas multas altíssimas, tá? Aqui nós caímos no direitos do titular, né? Então, conforme eu já falei, sendo esta uma lei que é direcionada aí para a pessoa física, ela apresenta algumas informações que amparam o titular do dado. Então, ela fala da questão do titular do dado, se é necessária a confirmação, se o dado está sendo utilizado ou não pela empresa, né? O titular deverá ter aí acesso aos seus dados, né? Ainda precisa ter definições quanto a essa questão, né? Ele tem que consultar essa base, né, e assim corrigir se tiver algum processo errado. Então, temos também aí a eliminação, né, de dados pessoais aí desnecessários, excessivos, ou caso o seu tratamento seja ilícito, tá? Então, caso ele tenha algum dado ali que não concorde, o mesmo poderá ser eliminado,
também na questão de portabilidade, como exemplo, mudança de bancos, portabilidade de operadora de celular, em que o banco anterior ou a operadora não deverá ter mais os dados devido à portabilidade, né, como também a lei garante a eliminação total dos seus dados, sendo este um ponto importante, né, pois temos casos em que não podemos ter uma eliminação total, como exemplo do RH, né, por utilizar bastante dados pessoais, conforme eu já citei. Podemos citar um caso de um funcionário que trabalhou durante anos lá na empresa e o mesmo foi demitido, né, ele pediu a eliminação dos dados pessoais dele, né, e por termos obrigações, né, permitido que seja realizada a eliminação, né, não é possível por um período aí de aproximadamente 30 anos, por ter ações trabalhistas, né, sendo necessário aí um respaldo jurídico, as empresas devem ficar atentas do que elas podem ou não fazer. Tá? Outro exemplo é no momento de um processo seletivo, né, que a gente sempre comenta nos nossos eventos, em que temos lá 5 concorrentes, né, para aquela vaga, e destas 5, uma foi aprovada, né, e as demais solicitam que os dados sejam excluídos. Então, aí, neste caso, sim, é possível que a empresa possa realizar tal tipo de ação. Tá? Aqui, dando continuidade aos direitos do titular, então, a empresa que realizou algum tipo de compartilhamento, né, que vai aparecer os dados pessoais, a empresa precisa deixar clara essa informação para o titular. Exemplo, empresas prestadoras de serviço, ela manda seu funcionário trabalhar lá em uma outra empresa, né, porém, para entrar naquela empresa precisa ser informado um dado pessoal dele, então ele tem que estar ciente desse compartilhamento, né, o titular ele precisa estar ciente que os dados dele estão sendo compartilhados, tá? Então, aí são as informações sobre o compartilhamento. Né? Informações sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento e as suas consequências da negativa. Temos a questão aí sobre a revogação, né? Aquele direito que o titular dá para você utilizar os dados dele, porém, depois de um certo momento, ele não quer mais que sejam utilizados os dados, aí ele vai e executa a revogação. Né, o titular também poderá executar reclamações aí junto ao controlador, figura esta que ficará dentro de uma empresa, né, que fica dentro da empresa, como também para a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? Então, o titular eles tem este canal aí para realizar as suas devidas reclamações por utilizarem dados pessoais dele de forma desnecessária. Ou também pode fazer uma oposição, caso discorde de um tratamento feito em seu consentimento, sem seu consentimento, né? E o considere aí irregular. Bom, aqui nós temos, para termos aí todo esse controle, né, dentro das empresas, é necessário termos figuras chaves, né, figuras que precisam realizar esses serviços, né, por ser um procedimento novo, né, por ter novas questões, né, por ter um determinado controle, e a lei menciona essas figuras aí sendo profissionais específicos, e aí então temos a figura do controlador, é necessário ser um profissional que vai tomar algumas decisões sobre o tratamento do dado, mapear todo o processo da empresa, sendo esta a função do controlador, operador responsável por aplicar toda aquela decisão sobre o tratamento do dado que a empresa terá a partir da lei, e a figura do encarregado, sendo encontrado também na GDPR, chamado aí como DPO, uma figura que é um intermediário entre o controlador e o titular do dado, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, sendo aí instituída pelo governo. Então, o papel do encarregado é fazer toda esta comunicação entre as partes. Desculpa. Então, cada usuário terá a sua responsabilidade, pessoal, tanto sobre a legislação como as práticas de proteção de dados. Né? Desde que essa lei ela veio, a gente tem bastante material, temos bastante situações aí de material que encontramos referente à lei. Né? Então, essas figuras chaves aí, elas precisam conhecer esse processo, né? Elas são aí o começo e precisam acompanhar todo o processo
desde o início, né? Toda a separação de documento, todo o mapeamento dos dados aí dentro da empresa, figuras controlador, o operador e o encarregado, tá? Bom, princípios da LGPD. Então, temos aí finalidade, adequação, direitos dos titulares, livre acesso, qualificação de dados, qualidade dos dados, transparência, responsabilização e a prestação de contas, segurança, prevenção e não discriminação. Então, ao todo, temos 10 princípios, né, que são mencionados perante a lei, sendo estes ligados totalmente ao titular do dado, ou seja, a pessoa física. E cabe às empresas refletirem sobre essa questão. Então, no caso da finalidade, qual utilizar? Será que estamos coletando os dados de forma clara? Né? Será que os dados que estão sendo coletados são necessários? Será que não estamos com excesso de informações? Então, teremos que adequar sobre essas questões, tentando minimizar as informações, pois teremos que ter uma base onde será colocados os dados e analisar ali cuidadosamente os direitos dos titulares, tá? Aqui nós caímos, pessoal, na parte aí da ANPD, a Autoridade aí Nacional de Proteção de Dados. Ele é um órgão, né, vinculado aí à Presidência da República, dotada de autonomia técnica e decisória, tá, com jurisdição no território nacional e com sede e fórum no Distrito Federal, tá, que tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento aí da personalidade da pessoa natural. Ela está orientada aí pelo disposto na Lei 13.709 aí de agosto de 2018, a LGPD. A NPD, pessoal, ela foi criada em 2020, tá? E sua estrutura organizacional está descrita no Decreto 10.474 de 2020. Né? As suas principais atribuições estão detalhadas lá no artigo 2º do referido decreto. Tá? As decisões da NPD ela possuem caráter colegiado, né? O conselho diretor é formado por um diretor-presidente, 4 diretores, tem também lá o Conselho Nacional de Proteção de Dados, né? Órgão consultivo formado por representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil, também conforme temos lá mencionado no artigo 15º do referido decreto, tá? E aí aqui é o que eu comentei. Então a NPD ela vem tomando ações, né, de seu cronograma, né, ações essas aí que ocorreram até abril de 2021 deste ano, como publicação da lista completa dos indicados para o Conselho, né, publicação do regimento interno, designação do encarregado em instituição do GT para adequação da NPD à LGPD. Então ela traçou esses movimentos que veio desde novembro de 2020 e aí ocorreu até abril de 2021, só que ainda a gente está vendo algumas ações dela, tá? Então, aí com base na portaria 11 de 2021, a NPD, Autoridade de Proteção de Dados, torna pública a sua agenda regulatória, tá, para os anos de 2021 e 2022. Então, aquele cronograma ali, ela tem aquelas ações, mas ela publicou a sua agenda e ela vai até 2022 com ações que é o que eu estou comentando com vocês. São ações que vem crescendo, né, toda essa análise que está sendo feita perante a LGPD. Tá? Então, temos lá comunicação de incidentes, especificação de prazos de notificação, relatório de impacto, a proteção de dados pessoais, né, hipóteses legais de tratamento de dados pessoais. Então, ela coloca todos esses temas incluídos e ela vai tratando e tem aí até 2022, até o segundo semestre de 2022. Aqui nós temos lá uma página, né, que é o índice de segurança. Então, tem lá a questão de dever de comunicar à autoridade nacional e ao titular, natureza de dados afetados, tá? Então, temos essa página lá no portal da NPD. Então, a lei ela traz essa questão de incidência no tratamento de dados, sendo de responsabilidade da empresa comunicar à Agência Nacional de Dados, né? E agora, lá no site da NPD, temos todo o caminho e o formulário para preenchimento, tá bom? Aqui nós temos as penalidades,
né, e em 2021. Então, no caso das penalidades, a lei traz questões aí bem duras, desde advertências, né, multas diárias, multas com valores financeiros que podem atingir aí até 50 milhões de reais e até a suspensão das atividades da empresa. Tá? E com base aí na Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, a partir do mês de agosto, aí o descumprimento LGPD poderá acarretar sanções, né? E aí a gente já tem esses tipos de ações a partir aí, as sanções a partir de 1º de agosto, tá? E aqui eu até coloquei também esse slide que ele explica sobre todos esses movimentos das sanções, né, das sanções administrativas, né, e o que muda aí a partir de 1º de agosto de 2021. Então, lá na página da NPD tem todo esse material, né, então aí eles colocam essa situação aqui, se os órgãos públicos podem aplicar essas sanções, então coloca conforme dispõe o artigo 52 da LGPD, as sanções administrativas previstas pela LGPD são passíveis de aplicação somente pela ANPD. Né? Além disso, a lei estabelece que as competências da ANPD prevalecerão, né, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Então, ela é a central, ela é o que determina todas essas sanções, tá, pessoal? Aqui nós temos aí a política de privacidade da TOTS, né? Então acessem, é importante porque ela tem lá, é um canal em que passa o objetivo, né, a política de privacidade, né, todo esse alinhamento, né, da LGPD, da TOTS com a LGPD, tá? Então tem os papéis dentro da LGPD também, então vale lá o acesso e analisar a política de privacidade, tá? Aqui temos o termo de ciência da LGPD. Então, o termo de ciência da LGPD ele apresenta o papel da TOTS, de nossos clientes aí na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante analisar o conteúdo e formalizar o seu aceite no portal do cliente, tá, pessoal? Tem o QR Code aqui, tá? Então, aí vocês conseguem, através do QR Code, ter aí acessar aí o termo de ciência e realizar o seu devido aceite, tá, pessoal? É importantíssimo. Aqui eu vou estar abrindo para vocês a página do nosso espaço legislação, tá? Só um minutinho, por favor. Se vocês conseguem visualizar aqui. Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Vocês estão visualizando. Aí. Bom, aqui é a nossa página do Espaço Legislação. Tá? Então, o acesso dela é feito pela principal página da TOTS, lá pelo tots.com. Né? Deixa eu até acessar aqui, para demonstrar para vocês. Então, aqui no tots.com, no campo Sou Cliente, tem aqui, ao clicarmos nele, tem o espaço Legislação. Então, clicamos aqui, a gente cai na página aqui do espaço, tá? Então, logo de cara, ele pede aí, abre essa janela pop-up. Então, caso vocês digitem o seu e-mail, vocês vão estar recebendo informações no âmbito federal, estadual, municipal, tá? Notícias que ocorrem aí perante ao e-social, né? A própria LGPD, a notas técnicas perante a documentos eletrônicos como NFE e NFCE, tá? Então, a gente sempre procura deixar essa página atualizada para que o cliente tenha aí em mãos as informações atualizadas perante o que o governo vai publicando. Tá? Então, aí temos aí os eventos Responde de agosto, temos aí destaque de notícias perante aí a ECF, tá? Então, são várias situações que nós temos aqui, atualização de notas técnicas perante a NFE e NFCE, tá? Então, aqui temos destaques de blog, aqui
nós temos os eventos responde, não só ligado aí à parte da LGPD, mas também do e-social. Temos aqui, fique por dentro sobre a LGPD. Então, dentro dessa nossa página, a gente tem informações sobre a lei, sobre o seu objetivo, princípios da LGPD, como era antes da lei, responsabilidades. Tá? Temos, confira as principais perguntas e respostas sobre a LGPD, dúvidas que venham a surgir, nós temos aqui também. Tá? Temos o nosso calendário. Dentro do nosso calendário, vocês têm como acessar e nele realizar um filtro pela esfera estadual, federal e municipal, com o objetivo de identificar nele as obrigações. Então, tem lá a DAP-MG, quando que ela vence? Então, é uma obrigação estadual, então ela vence no dia 27. Então, tem como através deste calendário, ter aí uma programação de pagamento das obrigações. Isso no âmbito estadual, federal e municipal, tá? Aqui no nosso acervo temos aí falando sobre o CIOT, né, todo o que é o CIOT, e depois é disponibilizado aí preenchendo um material, um infográfico, é bem bacana, então vale o acesso aí, tá, pessoal? Então é isso. Tá, então eu agradeço aí mais uma vez. Eu vou estar passando agora para a linha de produto, tá? E aí ela vai estar realizando aí a apresentação da LGPD perante aí ao sistema, tá? Só um minutinho, por favor, pessoal. Bom, Luciano, agora você já está como apresentador e aí você pode dar sequência aí no evento, tá? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Acredito sim, né? Leandro, eu não consigo ver aqui Estamos as sim, tá? perguntas, interações dos participantes, tá? Mas qualquer Estão. coisa aí você me O dá um pessoal. sinal. O pessoal comentou que está escutando sim, tá? Beleza. Legal, então vamos para a segunda parte desse webinar. Então, depois da explanação do Leandro em relação aí à LGPD, eu vim trazer para vocês aqui uma ferramenta que a TOTUS está desenvolvendo, ainda não está liberada, né, pronta para mercado, mas a gente já consegue aqui trazer para vocês o que a ferramenta vem resolver, qual é a proposta dela, então vocês já estão aí de antemão tendo contato aí com essa nova liberação que a TOTUS vai providenciar aí em breve, que é a ferramenta TOTUS Privacidade de Dados. Aí nessa agenda, no restante dessa agenda, nós vamos abordar 6 tópicos aqui, né? Inicialmente vou começar falando de produto, dando uma visão geral dessa ferramenta, comentar um pouco sobre suas características, conceitos que estão envolvidos na ferramenta, mostrar o funcionamento dela, né? A ideia de funcionamento, qual é a proposta de interação dela com as demais soluções TOTUS, aprofundar as funcionalidades principais da ferramenta e mostrar, no final, quais produtos estão já em processo de integração com a ferramenta. Privacidade de dados. Então, vamos passar aqui uma visão geral do produto.
A ferramenta, então, tem a proposta, né, em conjunto com as demais soluções TOTOS, né, que se integram a ela, facilitar o controle das solicitações realizadas pelos titulares de dados aos controladores de dados, que, no caso, são os clientes TOTOS, né, que respondem perante a lei no papel de controladores de dados. Então, com vistas aí a tornar a vida mais fácil, né, no atendimento dessas requisições, a TOTOS concebeu essa ferramenta, esse produto, que interage com as aplicações da TOTOS. A ferramenta sozinha não tem muito valor, ela precisa, obviamente, estar integrada com os outros produtos, e nessa integração, então, é feito esse trabalho de facilitar a gestão e o controle das solicitações realizadas pelos titulares de dados. E o produto foi construído para a nuvem, né, seguindo o conceito de software como serviço. Então, ele não requer instalação local, não é necessário fazer a instalação desse produto no ambiente do cliente, na infraestrutura do cliente. Ele, assim que, né, estiver disponível e for contratado, pode ser acessado a partir do navegador de internet, e todas as funcionalidades estarão disponíveis para permitir essa gestão. E o produto se integra tanto com soluções TOTOS on-premise como as soluções SaaS, soluções desenvolvidas para uso em nuvem. Então, com isso, o cliente vai poder usufruir, né, dessa ferramenta, conseguindo plugar todos os produtos que tem aí o portfólio de produtos da TOTOS, que tem contratado, né, permitindo aí abranger esse portfólio de uma forma ampla, conforme a lista ali de produtos disponibilizados, a integração com a ferramenta. Só para a gente dar sequência, vamos agora falar sobre as características da ferramenta. A principal característica, né, que vale a pena ressaltar aqui já de início, é que o público-alvo da ferramenta TOTOS Privacidade de Dados são os controladores de dados pessoais. Isso significa que o titular dos dados pessoais não vai ter interação direta com a ferramenta. Quando houver necessidade, o titular requisitar alguma ação relativa a seus dados pessoais, ele vai fazer essa requisição através de um canal que deve ser disponibilizado pela empresa, pelo controlador dos dados pessoais. E esse canal pode ser, só exemplificando algumas possibilidades, né? Pode ser um portal, um formulário na web, onde ele pode fazer o registro da sua solicitação. Pode ser um endereço de e-mail disponível para essa finalidade, onde o titular pode fazer a requisição enviando uma mensagem para esse endereço. Pode ser também um número de telefone, tipo 0800, onde pode fazer o pedido, mas a forma como o titular faz sua solicitação foge do escopo da ferramenta. Onde que ela atua, onde que ela entra. Então, a partir do momento que a empresa, por algum canal disponibilizado por ela, recebe as requisições, fica a cargo, então, da pessoa encarregada de gerenciar essas solicitações, fazer o registro na ferramenta de privacidade de dados da TOTOS. E, a partir daí, então, a ferramenta entra em ação, fazendo o devido registro e, posteriormente, gerindo
o ciclo de vida dessas solicitações. Um outro ponto a se destacar na ferramenta é quanto à segurança. O acesso à ferramenta é gerenciado através do Fluid Identity, a solução de autenticação e autorização da TOTOS. Isso traz, além do próprio benefício de segurança, né, traz outro benefício que é permitir que com um único login, um usuário que acesse, né, a ferramenta de privacidade da TOTOS também possa acessar outros aplicativos, outras soluções que também estejam integradas nessa mesma plataforma de autenticação e autorização. Terceiro ponto a se destacar é o armazenamento. Uma outra solução da TOTOS que é utilizada, visando o armazenamento de tratamentos realizados sobre os dados pessoais, é o TOTOS Carry. Essa ferramenta dá eficiência, né, na questão do armazenamento, segurança também, robustez, então permite que um grande volume de dados possa ser armazenado para depois permitir aí a recuperação desses dados para a geração dos relatórios referentes às solicitações do titular, seja consulta de dados, anonimização, mas principalmente o relatório que diz respeito à forma como os dados são tratados dentro das aplicações TOTOS. Outra característica associada ao produto é otimização, ou seja, a ferramenta vai auxiliar no trabalho de coleta das informações, de coleta dos dados pessoais e organização desses dados dentro das aplicações TOTOS. Então, quando a ferramenta estiver plugada nas demais soluções TOTOS, ela vai permitir centralizar, né, a execução das requisições, de forma que cada coleta feita em cada uma das aplicações conectadas é depois reunida, organizada para daí fornecer uma única resposta para o titular. Fica mais fácil de entender esse item se a gente imaginar o cenário das soluções TOTOS sem a ferramenta. E quando o titular faz uma solicitação de consulta de dados ou de anonimização, atualmente é necessário ir em cada ferramenta, em cada aplicação da TOTOS, fazer o processamento, reunir os dados, passar para a próxima aplicação, fazer o tratamento, reunir os dados e depois ter que fazer tudo isso meio que manualmente, para poder fornecer uma única resposta para o titular. A ferramenta de privacidade de dados vai entrar nesse contexto, organizando, orquestrando a execução dessas solicitações e reunindo essas informações, agrupando elas num único relatório que daí então é entregue para o titular. Outra característica a se destacar é a comunicação. Então, pela ferramenta, é possível notificar o titular do avanço da sua solicitação, das etapas que estão sendo vencidas para atendimento da sua solicitação, bem como o encarregado de dados pessoais que estiver operando a ferramenta também receberá notificações a respeito da iminência de vencimento das solicitações, visto que, segundo a LGPD, as solicitações realizadas pelos titulares têm um prazo máximo para serem atendidas. Então, em função disso, a ferramenta auxilia o encarregado de dados
notificando das requisições que estão por vencer ou que eventualmente podem estar vencidas. E, por fim, a ferramenta fornece controles que permitem verificar quais as ações que foram realizadas na própria ferramenta, para fins de auditoria. Então, qualquer ação que foi realizada dentro da ferramenta, o registro da solicitação, a sua efetivação, né, indicando que ela foi finalizada, e outras ações relacionadas, ficam também registradas na própria ferramenta, de forma a permitir a verificação de algum evento realizado anteriormente, que precisa ser verificado. Então, a ferramenta dá essa possibilidade, né, de fornecer um relatório de análise das ações realizadas. Existem alguns conceitos também associados à ferramenta, que inclusive já foram vistos na fala do Leandro anteriormente. Então, só para constar aqui, os conceitos são mostrados justamente para informar, né, vocês de que a ferramenta é fortemente baseada naquilo que a LGPD preconiza. Então, o conceito de titular de dados pessoais, o conceito de controlador, de encarregado dos dados, também, utilizando o termo da GDPR, né, DPO, conceito de anonimização, são conceitos fortemente presentes na ferramenta. Adicionalmente a esses conceitos, nós temos um conceito específico da ferramenta, que é o conceito de definições de dados. Então, esse conceito diz respeito ao conjunto de informações relativas aos dados das aplicações TOTS, com potencial para serem considerados pessoais. Então, deixando mais claro esse conceito, isso significa que a TOTS, dentro da sua área de atuação, né, nos segmentos, necessariamente detém algum conhecimento, né, relativo a essa área do negócio, e com esse conhecimento prévio consegue, em alguma medida, identificar e relacionar dados considerados pessoais. E esse mapeamento, esse levantamento prévio, ele é empacotado, digamos assim. Ele é consolidado, reunido, né, e disponibilizado para a ferramenta de privacidade de dados. E esse conjunto consolidado de informações a respeito dos dados considerados pessoais, na visão da TOTS, fica então disponível na ferramenta, e o controlador pode então visualizar todo esse conjunto de dados, avaliar a sua relação efetiva, né, com a questão da privacidade de dados e, eventualmente, fazer algum ajuste adequando a sugestão prévia da TOTS à sua realidade de negócio. E o outro conceito vinculado à ferramenta é o conceito de vínculo de titular. É um conceito que permite a seleção de um conjunto de dados pessoais que devem ser considerados dentro de uma solicitação, tendo em conta a forma como o titular se relaciona com a empresa. E aí, para esse conceito, para vocês, o seguinte exemplo. Uma pessoa que trabalha numa universidade, ou uma outra instituição de ensino, necessariamente aí tem com essa instituição um vínculo, né, uma forma de relacionamento que é funcional, que é da relação empregador-empregado. Então, ela vai ter um cadastro funcional,
ela vai ter um histórico de pagamentos, histórico de remuneração, dos pagamentos efetuados, vai ter dados relacionados à previdência privada, a questões, obrigações trabalhistas. Então, em função desse vínculo que ela possui com a universidade, há um conjunto de dados que essa universidade dispõe, né, da pessoa, né, que dizem que estão nesse contexto, que dizem respeito a esse vínculo. Agora, imaginemos que essa mesma pessoa que trabalha para essa universidade venha a ser um cliente da universidade, se inscreva em algum curso de graduação, pós-graduação. Então, aí ela estabelece um outro vínculo com a universidade, que é um vínculo que pode considerar como de cliente ou de aluno, e esse vínculo tem um conjunto de dados que é próprio dele. Então, a gente tem o cadastro do aluno, temos o histórico acadêmico desse aluno, as notas, as faltas, eventualmente tem o histórico financeiro, que vai mostrar a adimplência desse aluno perante a universidade. Então, esse vínculo traz consigo um conjunto de dados pessoais que é próprio também desse vínculo. E aí, em função de um desligamento do quadro funcional, essa pessoa pode deixar de ter o vínculo com a universidade na parte funcional, na parte de empregado. E esse conjunto de dados relacionados a esse vínculo, naturalmente, pode ser passível de ser eliminado, de ser esquecido pelo rompimento desse vínculo. Então, numa solicitação feita por esse titular, para ser esquecido quanto ao vínculo de funcionário, a solicitação dele, se ele informar esse vínculo de titular, vai abranger somente o conjunto de dados que diz respeito àquele vínculo. Claro, respeitando, né, nessa ação todas as bases legais, todas as regras que eventualmente exigiriam, né, justificariam a manutenção dos dados e uma negação de uma anonimização, caso houvesse restrições. Mas aqui é para trazer justamente qual é a função desse conceito dentro da ferramenta e a possibilidade que essa ferramenta dá, trazendo esse conceito para si. Então, falaremos agora sobre o funcionamento da ferramenta. E aqui eu quero trazer os 3 pilares da ferramenta, do funcionamento da ferramenta, que são a solicitação. Então, a ferramenta é baseada em solicitações, todas as demandas que o titular fizer para o controlador geram uma solicitação dentro da ferramenta. Isso fica inicialmente registrado, tem uma série de dados que são solicitados durante esse registro, que permite identificar quem é o titular solicitante, qual é o prazo de vencimento que essa solicitação terá, e aí também qual é o prazo que o encarregado deseja ser notificado antes desse vencimento. No registro da solicitação, o controlador pode informar os vínculos de titular que serão considerados na execução daquela solicitação. Pode informar também, deve informar também, né, que identificadores, que informações serão usadas para identificar o titular, ou os dados do titular dentro das aplicações TOTS. E informações complementares que vão ajudar aí no atendimento da solicitação e depois na resposta para o titular. Então, feita a solicitação, gerada a solicitação, ela passa para a etapa de execução, onde a ferramenta delega para as aplicações TOTS essa etapa, esse processo. Então, a ferramenta ela não tem em si nenhum mecanismo, nenhuma lógica
e vai ser aplicado sobre os dados. Isso fica delegado para as aplicações. A ferramenta de privacidade tem o objetivo primário de executar, de registrar a solicitação, iniciar o processo de execução, mas a execução propriamente dita acaba ficando sob responsabilidade das aplicações TOTOS. E essa execução vai, obviamente, gerar uma resposta. Cada aplicação que recebe essa solicitação da ferramenta de privacidade faz a execução e gera uma resposta. E aí cada resposta gerada é encaminhada de novo para a ferramenta de privacidade, que faz o agrupamento dessas respostas, a organização e envio para o titular. Então, com isso, tem-se um controle e visibilidade das solicitações e os titulares de dados. E aí o próximo slide vai detalhar o funcionamento da ferramenta. Então, é possível verificar, conforme eu comentei inicialmente, que o titular ele não faz acesso direto à ferramenta. Quem efetivamente usa a ferramenta, como eu citei, quem é o usuário final, o público-alvo dessa ferramenta, é o controlador, né, na figura do encarregado de dados. Então, o titular faz a sua solicitação, o controlador registra essa solicitação na ferramenta, e a partir daí, então, os passos realizados na ferramenta, né, seguido da solicitação, são o envio da solicitação para execução, e esse envio ocorre da ferramenta para os produtos TOTOS que estão integrados a ela. Aqui a gente tem 3 exemplos de produtos que estariam integrados à ferramenta de privacidade de dados, então seriam eles os responsáveis por recebendo a solicitação feita na ferramenta, executar o que está sendo pedido, executar uma consulta de dados pessoais, ou uma anonimização desses dados pessoais, ou ainda emitir um relatório informando qual é o processamento feito sobre os dados pessoais de um determinado titular. Cada uma das aplicações, então, gera a resposta, devolvendo essa resposta para a ferramenta de privacidade de dados, que vai, então, consolidar esses retornos e gerar a resposta a ser entregue para o titular. E aí o titular recebe, então, essas respostas consolidadas através de e-mail. Agora, falando sobre as funcionalidades da ferramenta. A gente inicia falando da funcionalidade de definição de dados, conforme eu comentei no início. Essa funcionalidade permite visualizar todas as pré-definições de dados pessoais registradas nas aplicações da TOTOS, que estejam integradas à ferramenta. Então, a partir dessa tela, o encarregado de dados tem um inventário dessas definições das diversas aplicações que estiverem integradas à ferramenta. E ao entrar no detalhe, né, dessas definições de dados, ele vai poder verificar características do campo, né, que armazena a informação, tipo de dado, a descrição dele, para poder verificar também qual o atributo de titular está vinculado àquele campo da base de dados. O conceito aqui de atributo de titular é aquilo que o campo representa. Então, eu posso ter em cada um dos produtos um campo na base de dados que armazena o CPF. E cada campo, obviamente, vai ter
um nome específico, próprio aí da aplicação. Porém, cada um desses campos tem um atributo de titular comum, que é CPF. Então, a partir disso, né, desse inventário, desse levantamento, o encarregado de dados consegue, então, avaliar, verificar qual o atributo de titular que aquele campo da base de dados se refere. Além disso, é possível verificar, né, nessa parte de definições de dados pessoais, se o campo ele foi inicialmente designado para permitir a anonimização, é possível informar, né, se esse campo permite a anonimização ou não. Também é possível verificar se aquele campo da base de dados ele é utilizado para identificação do titular numa eventual requisição que for feita por ele. Tem também a classificação que permite indicar se o campo faz parte do grupo de dados sensíveis ou não. E também, vinculado ao campo, é possível verificar as finalidades, os propósitos pelos quais aquele campo, contendo dado pessoal, está sendo armazenado e processado pela empresa, pelo controlador. E essas finalidades indicam a base legal prevista na LGPD, que justifica, né, que baliza a retenção daquela informação, e uma justificativa que daí detalha o motivo pelo qual o dado pessoal é armazenado na aplicação. Então, através dessa funcionalidade, o ganho é justamente ter um único ponto todas essas definições e que permitir uma visão geral, né, do conjunto de dados pessoais que são tratados pelas aplicações, sem a necessidade de ir em cada aplicação TOTOS e fazer esse levantamento e verificação. A outra funcionalidade disponibilizada na ferramenta é a que realiza a consulta de dados pessoais. O objetivo dessa funcionalidade é justamente responder, né, a questão de quais dados do titular estão com o controlador. Então, é possível, a partir de uma solicitação recebida, né, do titular e registrada na ferramenta, fazer o levantamento desses dados pessoais nas aplicações ligadas, né, conectadas à ferramenta de privacidade de dados. E durante esse processo de levantamento, que ocorre, né, simultaneamente nas aplicações, é possível acompanhar a evolução, acompanhar o status dessa solicitação, até a sua plena realização, né, ela está totalmente completa. E quando ela estiver completa e validada pelo encarregado de dados, então a resposta é encaminhada para o titular. Ele tem aí à sua disposição o resultado, todos os dados pessoais que estão em poder do controlador. A funcionalidade seguinte, então, diz respeito à anonimização de dados pessoais, que corresponde ao direito titular previsto na LGPD de ser esquecido. Então, o fluxo é o mesmo, né, semelhante ao de uma consulta de dados pessoais, com a diferença de que a anonimização ela é feita em duas etapas. Uma primeira etapa vai fazer uma validação dessas informações, né? Vai fazer uma validação do pedido do titular, então, de posse dos identificadores, lá dos documentos que identificam o titular. Essa primeira etapa valida em cada uma das aplicações se é possível realizar a anonimização, se eventualmente existe alguma justificativa para não realizá-lo.
Então, esse levantamento prévio é feito, as aplicações devolvem o resultado desse levantamento para a ferramenta e a ferramenta exibe para o encarregado de dados esse resultado. De posse desse resultado, o encarregado avalia os retornos e verifica se é possível seguir com a anonimização propriamente dita ou se naquele momento da verificação ele já não tem que indicar ao titular que não vai ser possível anonimizar os dados que ele solicitou, né, apresentando, obviamente, as justificativas retornadas pelas aplicações. Optando pela anonimização, né, então, aí sim ocorre a alteração dos dados nas aplicações POS. E aí a alteração visa justamente desassociar o dado do titular, de forma que não seja mais possível fazer o vínculo, né, daquele dado com o titular. Na maior parte dos casos, ocorre o que a gente chama de mascaramento da informação, que vai tornar a informação irreconhecível. O nome de titular, por exemplo, pode ser substituído por um conjunto determinado de caracteres, uma data de nascimento pode ser transformada numa data arbitrária, e assim os dados são modificados para criar para desfazer esse vínculo, né, com o titular. Obviamente, há situações onde as aplicações dependem desse dado para o correto funcionamento, o próprio negócio do controlador, né, ele depende das informações para o funcionamento, onde entra, nesse caso, a base legal do legítimo interesse do controlador. Então, haverá aí uma justificativa que será apresentada para o titular, informando que o dado não foi anonimizado por aquele motivo. Tudo isso, então, é reunido pela ferramenta de privacidade, consolidado, numa resposta que é encaminhada para o titular que fez a solicitação. A outra funcionalidade disponível na ferramenta é a de tratamento de dados pessoais. E responde a pergunta: de que forma os dados do titular foram processados? O relatório de registro de tratamento, então, vai indicar quem acessou aquela informação do titular, quando que ela foi acessada, qual a rotina da aplicação que acessou a informação ou fez o processamento, né, e qual a ação realizada em cima daquele dado. Pode ser uma simples visualização, o dado foi acessado para ser exibido, né, em uma tela, em um relatório, ou para fazer parte de um processamento, que gerou depois um resultado, como um cálculo de folha, ou algo do gênero. Outra ação possível, né, pode ser a própria inclusão do dado, ou seja, a partir de que momento o dado constou na base de dados da aplicação, em que momento, né, ele foi alterado, ou em que momento ele foi eliminado da base. Então, esse é o objetivo dessa funcionalidade. O relatório gerado por ela fornece essas informações para o titular. Assim, o titular consegue ter uma visão ampla da forma como suas informações, seus dados pessoais estão sendo tratados pela empresa. A outra funcionalidade disponível na ferramenta visa gerenciar outras solicitações do titular. Dentre elas, a correção de dados pessoais, que também é um direito previsto na LGPD. Então, essa funcionalidade, ela difere um pouco das outras porque não gera uma ação
automática nas aplicações TOTS que estejam vinculadas à ferramenta. Isso porque cada aplicação tem, né, as suas características, suas particularidades, os seus modelos de dados, e para que a ferramenta pudesse fazer essa solicitação, seria praticamente inviável. Então, mesmo assim, né, o titular fazendo a solicitação para o controlador tem a opção, através dessa funcionalidade, de fazer o registro dessa solicitação e acompanhar o fluxo, acompanhar as etapas associadas a essa solicitação até o seu término, até ela ser completada. Então, aqui, nesse caso, o avanço das etapas é feito manualmente pelo controlador, e ele tem a opção de, ao final, quando ele finalizar a solicitação, responder ao titular informando do que foi feito, do resultado da solicitação. Então, além da questão de correção de dados pessoais, outros assuntos podem ser gerenciados através dessa funcionalidade, né, que digam respeito, obviamente, à questão de privacidade de dados, mas é um meio do controlador tratar, né, de assuntos diversos relacionados à privacidade de dados que não estejam contemplados nas outras funcionalidades que eu mostrei aqui. E, finalmente, nós temos um monitor de solicitações dentro da ferramenta, e dá a possibilidade do encarregado de dados ter a ideia de como estão as suas solicitações, como estão as solicitações registradas na ferramenta, olhando por categoria de solicitação e por status. Assim, é possível ter uma noção visual da quantidade de solicitações que estão registradas, que estão em processamento, que já foram finalizadas. Isso ajuda, então, o controlador, né, o encarregado de dados no gerenciamento dessas solicitações. E agora a gente, né, chega na lista de produtos, TOTOS, que já estão prontos ou prestes a concluir a sua integração com a ferramenta de privacidade de dados. Né? Reforçando que a ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas acompanhando o ciclo de desenvolvimento da ferramenta, já há produtos, TOTOS, também estão se adequando para permitir essa integração e que estarão, né, disponíveis para uso com a ferramenta assim que ela for lançada ao mercado. Então, temos duas categorias de produtos aqui. Então, os produtos on-premise, ou seja, aqueles produtos que necessitam ser instalados no cliente, serem configurados no cliente, que são os RPs clássicos da TOTOS. Nós temos aí a linha Proteus, a linha DataSul, linha RN e linha Logix, já preparados ou em preparação para se integrar com essa ferramenta de privacidade. E no âmbito dos produtos SaaS, ou seja, os produtos que são disponibilizados pela TOTOS em nuvem, assim como a ferramenta de privacidade de dados, e que também não dependem, né, dessa questão de instalação local, basta que sejam só contratados e aí tenha direito de uso para poder usufruir aí dos benefícios dessas ferramentas. Nós temos o TOTOS Agendamento, que é uma solução da área de logística, né, juntamente com o TOTOS YMS, também de logística, o TOTOS RH Performance Metas,
o TOTS CRM, a solução para gestão de clientes, né, de relacionamento de clientes da TOTS, e o Fluid Forms, que é uma das aplicações que fazem parte do ecossistema Fluid no Code, que permite aí o usuário criar formulários próprios dentro dessa ferramenta, que permite, então, que tem, então, aí a integração sendo desenvolvida com a ferramenta de privacidade de dados. Então, essas integrações serão disponibilizadas nas próximas versões aí dessas ferramentas, então acompanhe o release notes desses produtos para saber aí quando que isso vai estar disponível aí. Então esse é o canal aí que vocês têm à disposição para saber quando finalmente vai estar disponível essa integração com a ferramenta de privacidade de dados. E aqui eu encerro então a apresentação da ferramenta. Eu passo a palavra aí para o Leandro para verificar se há perguntas. Eu não consigo ver aqui na visualização da ferramenta. Ok. Se tiver perguntas, a gente pode responder. Ok, Luciano. Obrigado aí pela apresentação, tá? Eu vou abrir aqui, pessoal, e vamos ver se tem algumas perguntas, tá? Caso tenha algumas dúvidas. O pessoal está questionando se essa ferramenta é a SGDP, Sistema Gerenciador de Dados Pessoais. E se já existe documentação da TOTS sobre esta ferramenta. Caso positivo, se poderiam encaminhar o link, Luciano. Sim, essa é a mesma ferramenta. O SGDP, né, é um nome interno, foi o nome originalmente definido para a ferramenta, e agora ela se tornou o TOTS Privacidade de Dados, é o nome oficial. Então, cada vez menos a gente vai ouvir falar de SGDP e mais de TOTS Privacidade de Dados. Tá? Na questão de documentação, a gente ainda não tem disponível. Como eu falei, a ferramenta ainda está em desenvolvimento. Então, existem detalhes que ainda estão mudando e que não permitem que a gente elabore, né, a documentação, mas tão logo isso esteja pronto, dependendo aí do tempo, aí a gente consegue disponibilizar para os interessados. Tá, e o pessoal está perguntando se existe uma disponibilização desta ferramenta e se ela já vem com o Proteus. Tá. A ferramenta, ela será disponibilizada desvinculada de linhas e produtos. Ou seja, voltando um pouco aqui, né, no slide. Então, aqui, nessa relação de produtos, está incluído o Proteus, mas ela não faz parte de um pacote, né, de produtos. Na verdade, a oferta também da ferramenta está sendo definida. Não vou dizer que não vai ser possível ter a ferramenta já vinculada a um produto, mas ela foi concebida para ser comercializada, né, separada dos produtos, então, e para funcionar também de uma forma mais desacoplada, né, não tão acoplada aos produtos com os quais ela se integra. Obviamente tem, né, o trabalho de integração, mas naturalmente serão ofertas distintas. A gente só não pode adiantar questões como valores, forma de comercialização ou data de disponibilização, porque isso ainda está sendo construído, isso ainda está sendo feito. A ideia aqui, né, era mostrar para vocês a ferramenta em si, mas esses outros detalhes ainda a gente não tem como eles passarem.
Tá em processo ainda, né? O pessoal está questionando também se será a partir de que versão do Proteus ela será disponibilizada. Tem uns que estão questionando também se é uma ferramenta que o seu produto em si, né, ele vai separado, né, se será separado com preço próprio. Sim, a ferramenta será comercializada à parte dos outros produtos, a parte de Proteus, por exemplo. Tá? Então, ela vai ter um preço próprio, ela vai ter uma política de comercialização própria, até porque o objetivo dela é atender vários produtos. No caso do cliente ter, né, Proteus e também ter DataSul, ou eventualmente algum outro produto como o SaaS, né, Performance Max, a ferramenta vai ser contratada, né, com o objetivo de atender todos os produtos, softwares que sejam capazes de se integrar com a ferramenta de privacidade de dados. Então, a ideia é de fazer a comercialização dela casada com um produto em específico. Vai ser contratada à parte, visando todo o portfólio de produtos próprios do cliente. Ok. O pessoal também está comentando se teria um prazo para a conclusão da ferramenta. A gente não tem uma data, né, fechada, tem uma expectativa que ela seja lançada ainda esse ano, né, esse semestre, mas tem todo um trabalho ainda pela frente, de elaboração de oferta, definição de valores, política de comercialização. Então, no momento, a gente não tem ainda como dar uma data mais precisa. Então, logo a gente tem essa informação, a gente vai fazer chegar os clientes e demais interessados. Ok, Luciano. Ó, pessoal, material, lembrando aí que a gente estava com erro no começo do evento, eu não estava conseguindo subir esse material aí para o campo de documentos, tá? Então ele está disponível lá para download, tanto o material quanto a minha apresentação, ligada mais à parte conceitual, quanto a da linha de produto aí do Luciano, tá? Então ela está lá disponível para que vocês realizem aí o download, tá? É no campo documentos lá. São 2 PDFs. Ok. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma questão a ser levantada? Ó, Luciano, o pessoal tem Luciano e Jonatas também. Jonatas, você pode abrir também o áudio, tá? Caso seja possível. Existe aí, tem uma pergunta que é do Paulo Marcelo Alves de Souza. Tá? Ele está questionando se existe a configuração, na verdade, do controle de dados protegidos nos releases, né, do Proteus 12, nativos aí na 12.1.27 e a partir de pacotes de atualização nas releases 12.1.23 e 12.1.25. Podemos utilizar desta forma? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Sobre essa Jonas. pergunta, sim, esses pacotes já compatibilizam, né, o dicionário de dados para realmente utilizar essas informações que são de integração, né, com o sistema de privacidade de dados, tá? Então, o intuito foi também um deles, né, justamente esse, também possibilitar essa integração. Então, é nativo ali no release 2.1.27, né? E demais releases que tiverem dicionário de dados compatíveis também poderão ser utilizados. Ah, legal.
Aí é a mesma pergunta na linha do Gilson também, né? Que ele fala que ele utiliza o Proteus, release 12.1.27, que aí acaba caindo nessa situação, né? E se neste cenário eles podem dizer que podemos aí, que eles podem dar carga no processo. Exato, exatamente. Independente se ele está utilizando o dicionário no banco, né? É o mesmo processo de integração com a ferramenta, é a mesma coisa. Ok. Realmente se aplica a mesma situação. Ok, obrigado aí pela pergunta, Paulo, Gilson. Tem uma do Maurício, em que ele comenta que esta ferramenta também irá monitorar dados em outros produtos integrados, como o Proteus, com o Proteus, com o Geossalis. Acredito que não, mas, por favor, ele está pedindo para confirmar aí. Ok. O escopo inicial da ferramenta são as soluções TOPS. Então, e são essas que estão listadas aqui, até o momento. Naturalmente, ao longo do tempo, cada linha de produto, cada solução vai se integrando à ferramenta de privacidade de dados, mas até o momento são esses produtos que conseguiram espaço no seu roadmap para fazer essa integração em paralelo ao desenvolvimento da ferramenta. Aí, à medida que o tempo for passando, a tendência é que a lista de produtos TOTOS integrados à ferramenta de privacidade aumente. Quanto a outras soluções que são parceiras da TOTOS, que trabalham integrados com produtos da TOTOS, é uma questão de análise de viabilidade e, se for possível, em algum momento, pode vir a fazer parte também do portfólio de soluções integradas à privacidade de dados, mas o foco principal agora são as soluções da TOTOS. Ok. Ok, Luciano, obrigado. Bom, pessoal, o Gilson ele realizou mais uma pergunta. Como a ferramenta ainda está em construção e será um diferencial para o cliente ter esta ferramenta, como ainda não está disponível, existe algum material de apoio com orientações para internamente já iniciar este projeto? Não sei se eu entendi a pergunta. Ele está comentando que como a ferramenta ainda Mas está assim, em construção e será um diferencial para o cliente ter esta ferramenta, como ainda não está disponível, existe algum material, se existe algum material de apoio com orientações para internamente já iniciar este projeto? Quem realizou a pergunta aí é o Gilson. tá. O que eu posso dizer é o seguinte, em relação aos produtos, os produtos Ele está TOTOS comentando que é iniciar aí realizarem o desenvolvimento, iniciar a implantação contra a LGPD, né? Aí no Proteus. para iniciar, para a realização da implantação em campo para clientes, então isso ainda está para ser desenvolvido. É um trabalho conjunto entre a ferramenta privacidade de dados e os produtos que estão atualmente integrados. Existe justamente aí trabalho das duas pontas. Acredito que mais ainda do lado das soluções TOTOS do que da ferramenta, por conta de que, como a gente viu na apresentação, né, a definição de dados ali ela é crucial, né, para a ferramenta, mas ela parte das aplicações. Eles têm todo um trabalho de categorização dos dados pessoais na aplicação, estabelecimento de mapeamentos. Obviamente, a TOTOS fornece uma sugestão, mas isso tem que passar por uma avaliação do cliente, né, do controlador, para ver se está adequado. E aí sim, a ferramenta pode ser utilizada aí para execução dos direitos do titular. Mas nesse momento a gente não dispõe dessa documentação ainda. Entendi. Tem uma da Milena aqui, Milena Paredes. Ela está comentando, não está integrado com o Proteus se estiver na nuvem? Por estar na nuvem, não é um impedimento.
integrar com o Proteus ou qualquer outra solução que esteja instalada no cliente. A gente resolveu essa questão através de uma outra ferramenta que não foi referenciada aqui, mas que faz parte, digamos assim, da solução, né, do pacote, que age que atua, né, como um agente rodando próximo, praticamente dentro, né, do Proteus, e que faz essa comunicação não só com a ferramenta TOTVS Privacidade de Dados, mas com qualquer solução TOTVS que esteja rodando em nuvem na plataforma que a gente chama plataforma TOTVS Apps. Então, existe aí um meio técnico que viabiliza essa comunicação. Então, o fato da solução, né, ser on-premise, ou estar instalada no cliente, não é impedimento para que ela possa se integrar ao TOTVS Privacidade de Dados. Ok. Então, pessoal, alguém tem mais alguma questão? A gente já está chegando aí ao final do evento. Bom, ninguém está mandando. Bom, obrigado você, Gilson, pela participação. A gente agradece a participação de todos, tá? E, bom, como não temos mais perguntas, Luciano, Jonatas, Alessandra aí também que está participando, a gente dá aqui, então, como encerrado o evento, né? Como a gente não tem mais perguntas, então, mais uma vez eu agradeço a participação de todos, né? Obrigado aí pela participação. Espero que todos tenham conseguido aí realizar aí o download dos documentos, né? Lembrando que também o acesso pode ser feito lá na página do Espaço Legislação, nós temos lá a biblioteca e vocês podem também acessar, porque este evento está sendo gravado, né? E aí até amanhã já está disponível lá no nosso espaço para que vocês compartilhem com membros das suas equipes, tá? Ok, Sandro, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí mais uma vez, viu? Ricardo, ok. Obrigado, pessoal. Jonas, Luciana e Alessandra aí pela participação também da equipe aí, tá? Valeu, Leandro. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.